E é muito engraçado que, em geral, o retiro de homens, os homens são fechados, sabe? Primeiro dia fechado, meio período fechadão, mais bruto. Eu pisei e comecei a chorar, igual uma criança. Eu passei 3 dias chorando, porque eu não estava mais aguentando. Estava um vazio profundo que precisava ser preenchido. E ali eu percebi que eu não era um pai como eu achava que eu era, tão bom. Que eu não era um esposo bom como eu achava que eu era. Que eu não era um bom empreendedor quanto eu achava que eu era. Eu falava palavrão, eu tinha uma comunicação que oprimia as pessoas, eu era duro com as palavras. Eu comecei a perceber que eu não era um bom filho, que tinha muitas falhas, que eu tinha que ser muito melhor, que eu não fui criado, desejado para ser daquela maneira, que Jesus, que Deus não me tirou do vazio, do nada, e me trouxe a vida. Não foi para ser daquela forma. Eu seria vomitado. Eu era morno. Eu seria vomitado. Quem como Deus? Ninguém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. E hoje com um tema forte, resgatando a masculinidade, não é? Descobrindo-se este homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Impactou aí? Eu sei que impactou. Então, fica grudadinho aí na tela com a gente, porque eu tenho certeza que esse podcast vai mudar, vai transformar algo aí dentro, por graça de Deus. E para abordar esse tema tão forte, esse tema tão urgente, tão necessário, não é? O Instituto Hesed traz aqui o Auge Capurso. Seja muito bem-vindo, Auge. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Estamos aqui desde ontem, desde o Arsenal Jovem. E quero trazer para vocês, homem, a essência da masculinidade, imagem e semelhança, um modelo a ser seguido da Sagrada Família, a família escolhida por Jesus. Nós temos um modelo lindo e maravilhoso que é São José. Perfeito, Auge. Antes que você, talvez mulher que está dizendo, então podcast não é para mim, não sai, fica aí. Esse podcast é para todos, inclusive de todas as idades. Seja você homem que está aqui, seja você também mulher que tem um homem na sua vida, seja um cônjuge, seja um pai, seja um filho, e que pode ajudar também tantos outros a partir daquilo que você hoje vai ouvir, vai aprender aqui, pode ajudar tantos outros homens que necessitam desta ajuda. Quantas famílias estão desmoronando, não é? Quantas famílias estão se desfazendo por causa dessa confusão de papéis, por causa dessa má compreensão e má vivência, por sua vez, da masculinidade, não é? Uma má formação, e nós temos hoje aí tantos resultados difíceis. Então, se você está aqui, é obra de Deus. Inclusive, já te peço, compartilhe esse vídeo, não é? Compartilhe esse link para que outras pessoas possam também estar com a gente nesse bate-papo que tenho certeza será grandioso. Mas primeiro, Auge, muita gente te conhece, mas se apresenta para quem não te conhece ainda. Eu sou o Auge Capurso, o Auge da Dani Faria Lima, que acho que vocês também vão acompanhar o podcast dela. Eu tenho 43 anos, estou casado há 18 anos com a Dani, graças a Deus, 23 anos juntos. Nós temos 2 filhos, os gêmeos, o Guilherme e o Gustavo. Temos também um pouco o nosso trabalho, a nossa vida profissional, que hoje diminuiu bastante, graças a Deus, porque nós dedicamos realmente a nossa vida a servir o Senhor aonde somos chamados. Sou missionário da Missão Enchei-vos, uma comunidade de vida que tem lá em Cuiabá, que já vão completar 20 anos, e tenho trabalhado muito com os homens. Um outro público também importante de falar, no início do vídeo foi falado para quem é esse vídeo, para você homem jovem, que ainda não casou, que ainda não se formou, que é adolescente, precisamos também que ouça e que essa mensagem entre no seu coração, porque são os futuros homens que serão entregues a essa sociedade, a esse mundo. Auge, mas até chegar aí, hoje como missionário, hoje ajudando outros homens no resgate dessa masculinidade, tem uma história longa, não é? Então, fala um pouco aí desse antes, né? Esse antes desse Auge descobrir, encontrar-se com o Senhor, descobrir esta missão. Como foi a vida, não é, daquele jovem que saiu lá da periferia de São Paulo, obstinado, querendo sucesso e conquistar bens materiais. Conta um pouco para a gente. Eu que vim da periferia de São Paulo e não tive uma formação completa paterna. Porque meu pai faleceu, eu tinha 14 anos. E durante esses primeiros 14 anos, não tive uma formação religiosa. Fui batizado, graças a Deus, o Espírito Santo agiu, Deus agiu e falou, batizem esse menino. Mas
Meu pai me levou para muitas outras doutrinas durante esse meu período da minha infância. E quando meu pai morreu de acidente de carro em São Paulo, foi um acidente fatal em São Paulo, eu tive que aprender o que é ser homem sozinho, me formar homem sozinho. Só que eu sempre falo que é sozinho de verdade? Não, não é sozinho, porque o mundo estava me formando, mesmo eu achando que eu estava me formando. Porque eram as ideias do mundo que estavam entrando para a minha mente e tomando as minhas decisões. E fui crescer. E no mundo, uma cidade de São Paulo, né, com tanta disputa, com tanto querer pelo poder, pelo dinheiro, a vida sofrida, que tem que conquistar, que tem que trabalhar, São Paulo é uma terra que leva as pessoas muito ao trabalho. A viver, chama-se, né, que é uma cidade que funciona 24 horas. São Paulo tem muito essa mensagem. Aqui funciona tudo 24 horas. Você quer comer, tem. Você quer sair, tem. Você quer transporte, tem. E leva os homens a imaginarem que essa é a vida correta, que nós fomos criados para serem dessa forma. Alguém que funcione 24 horas em função de um mundo. E fui. E para isso eu tinha que trabalhar muito e tinha que estudar. Acordava de madrugada e ia estudar. Eu queria mudar a minha realidade. Mudamos para Cuiabá, né? Minha mãe ficou perdida em São Paulo, sem a presença do meu pai. E ela tinha 2 irmãs em Cuiabá. Então foi quando nós fomos para Cuiabá. E aí, uma terra um pouco mais calma. Imagina, chega um jovem frenético de São Paulo. Me destaquei em Cuiabá na minha vida profissional, porque era um pouco diferente daquela realidade. E uma terra de oportunidades. Mato Grosso ainda é, desde aquela época, ainda é uma terra de oportunidades. E ali eu fui fazer minha vida, né? Minha vida profissional, minha vida intelectual, estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação. E ali eu conheci a mulher da minha vida, conheci a Dani Faria Lima. 2 jovens na faculdade, a nossa sala era um semestre diferente. A gente estudava em sala encostada uma da outra na universidade e rapidamente construímos sonhos juntos. A gente tinha um sonho de se casar, a gente tinha sonho de ter uma casa própria, a gente tinha sonho de ter carro, a gente tinha sonho de conquistar viagens, porque foram sonhos que foram plantados assim, né, acredito, de ver nos filmes, de ver na televisão, de ver a coisa bonita na sociedade. Eu não sou ainda, essa época ainda não era a época da internet, né? Mas a televisão seduzia muito, né? As pessoas daquela época. E eu tinha esses sonhos. O sonho de... Eu que passava em São Paulo, eu passava 3 horas para chegar no meu local de trabalho para ir e mais 3 para voltar. 2 ônibus e metrô. Então eu tinha o sonho de ter o carro próprio, de ter o meu meio de transporte. E com muito trabalho, com muito estudo, numa terra de oportunidades, a coisa funcionou. Aos olhos do mundo, funcionou e funcionou muito bem. Casamos e continuamos dedicando a nossa vida ao trabalho. Fomos e recebemos o sacramento do matrimônio. Eu tive que fazer a crisma como adulto ali na correria ali, antes do casamento. E recebemos o sacramento do matrimônio e fomos para casa. E hoje eu vejo que a gente foi para casa e deixou Cristo na igreja. Não levamos ele junto com a gente. Por mais que a nossa vida financeira estivesse dando certo, a nossa vida profissional, o lazer, todas essas coisas materiais estavam dando certo, inclusive intelectual, que, vejam só, gente, parecem coisas muito boas. É o sonho do jovem de estudar, de fazer uma faculdade, de trabalhar, de ter o carro, de ter a casa, de proporcionar uma lua de mel para a esposa, de proporcionar umas viagens. Parecem ser coisas boas. Só que eu estava deixando Deus de lado. Eu estava me dedicando só a essas coisas. E aí um casamento sem Deus não tinha como dar certo. Veio a crise no casamento, logo no nosso 3º ano de casamento, e um padre, graças a Deus, ali nos socorreu e falou: vocês têm que ter filho. Não, minha esposa, ela toma anticoncepcional, não queremos filho agora não, padre. Por quê? Porque não está na hora de ter filho. Eu estou aqui me dedicando ao meu trabalho, à minha vida profissional, estou crescendo. Não, você tem que ter filho. E eu falei assim: amor, teremos um filho. E esse filho vai ter de tudo. Não vai passar nada necessidade. Eu tenho, no total, 8 irmãos. Meu pai teve um primeiro casamento, 3 filhos. Minha mãe, um primeiro casamento, 3 filhos. Eu já sou fruto do adultério, né? Do segundo casamento. E mais 2. Somos em 8. E eu vi aquele monte de irmãos passando necessidade. Eu falava assim: eu vou ter um filho, porque esse meu filho não vai ter necessidade. E Deus mandou gêmeos pra gente. Olha só. Um mês depois de conversar com o padre, a Dani engravidou e Deus mandou gêmeos. Mas em seguida, eu falei assim: tá bom. Porque já alterou um pouco o meu plano. Eu tinha um plano do mundo perfeito. Vou fazer vasectomia. E fiz vasectomia e fomos continuar. E tivemos a vida e tudo aquilo que muitas pessoas desejam. Levar os filhos para Disney uma vez, levar os filhos para Disney 2 vezes, leva eles para Nova York, leva para
para a Europa, leva para fazer viagens, dá a melhor escola, dá as melhores roupas, dá o videogame, dá a tecnologia, dá a melhor comida, dá o melhor lazer. E era um pai presente. Vejam só como o mundo te ilude. Porque eu dava essas coisas, só que eu troquei as fraldas dos meus filhos. Eu dava de mamar, eu passava a madrugada acordado. Eu era muito dedicado à minha família. Eu acompanhava eles no esporte. A vida inteira, eles têm 15 anos, eu que levei e eu que busquei na escola. Não teve um dia sequer que eu não faça isso. E aí, eu me achava o cara. O super marido. Porque eu estava dando de tudo para minha família. E além disso, eu estava dando atenção, estava dando carinho, estava dando amor. Só que eu não estava dando o essencial, que era ensiná-los a amar a Deus. Vejam como chegava ao ponto de eu aconselhar vários homens. Porque eu me encontrava numa posição de destaque, porque eu nunca bebi. Então, não bebia, não fumava, não tinha problemas, não tive vícios nos jogos. Sempre ficava em casa. Eu me considerava o super marido, que trabalhava, estudava e cuidava e protegia a família. Se eu me comparasse com os homens do mundo, os amigos, tudo, olhava assim, nossa, eu sou o cara, sou o super marido. Só que não, né? Quando é que você se deu conta disso, Alge? E aí eu me dei conta quando a Dani teve um resultado. Aí entrou o trabalho na internet ainda assim, e a Dani teve um resultado muito grande na internet. E nesse dia, a gente já em exaustão, trabalhando de domingo a domingo, as nossas férias, na Semana Santa na praia, viagem pra praia, no Natal, sem ter nenhuma relação de respeito nenhum com Deus. Aí a Dani chegou a ter burnout, de tanto eu impulsionar ela o trabalho. Eu me considerava assim, o empreendedor. Eu adotei por muito tempo uma palavra miserável, workaholic. E aí chegou no momento que teve um resultado e não veio a felicidade. Veio a tristeza, veio a infelicidade. Mas naquele dia foi a erupção do vulcão. Éramos infelizes todo esse período. Foi quando percebemos que estava faltando Deus na nossa vida. Interessante porque perceber isso, assim, era uma família aos olhos do mundo, uma família perfeita, né? Uma esposa que se dedica ali, um esposo também que se dedica, os filhos estão ali, não existem vícios, financeiramente estamos super bem, estamos conseguindo alcançar tudo aquilo que nós sonhamos e muito mais do que isso, mas de repente aquele estalo dizer, mas está faltando algo, né? Está faltando alguém. Impressionante, o toque da graça. Estava faltando. E totalmente distante da presença de Deus, as coisas do mundo iam entrando. Se eu trabalhava no final de semana, no domingo, eu não ia na missa. Eu permiti que a tatuagem... Eu fui atrás do maior tatuador, o principal tatuador do Brasil, porque eu achava que eu tinha que buscar o cara da tatuagem para tatuar o rosto da Dani. E você falava assim, nossa, que algo lindo, que você fez uma homenagem para a esposa. Não! Eu feri o templo do Espírito Santo de Deus. E aí, a partir daquele dia, a gente decidiu não mais faltar às missas ao domingo, a ler a Bíblia, a pegar todo esse ímpeto, toda essa força que foi dedicada ao trabalho e se dedicar a realmente conhecer a nossa igreja, conhecer a Deus. E através de um retiro da missão, feito só para homens de honra, que foi onde eu tive um encontro assim com a verdade. É isso que eu ia te perguntar agora, assim, o que era, então, que você conseguiu identificar a partir desse encontro com Deus, o que era ilusão e qual a verdade mesmo a respeito, sobretudo dessa vivência como homem, como pai, como esposo, né? Então, eu acho que eu passei uma vida com sede de Deus. E nesse período, ia superficialmente, né, na igreja. E é muito engraçado que, em geral, o retiro de homens, os homens são fechados, sabe? Primeiro dia fechado, meio período fechadão, mais bruto. Eu pisei e comecei a chorar, igual uma criança. Eu passei 3 dias chorando, porque eu não estava mais aguentando. Estava um vazio profundo que precisava ser preenchido. E ali eu percebi que eu não era um pai como eu achava que eu era, tão bom. Que eu não era um esposo bom como eu achava que eu era. Que eu não era um bom empreendedor quanto eu achava que eu era. Eu falava palavrão, eu tinha uma comunicação que oprimia as pessoas, eu era duro com as palavras. Eu comecei a perceber que eu não era um bom filho, que tinha muitas falhas, que eu tinha que ser muito melhor, que eu não fui criado, desejado para ser daquela maneira, que Jesus, que Deus não me tirou do vazio, do nada, e me trouxe a vida, não foi para ser daquela forma. Eu seria vomitado, eu era morno, eu seria vomitado. E você vai tendo encontro com Deus, pedindo a graça, o Espírito Santo, e as verdades foram reveladas, as escamas foram caindo.
E eu tive a oportunidade de pedir perdão para tudo ali, para Jesus Eucarístico. E pedir perdão e falei que eu nunca mais ia ser o mesmo. E que eu, graças a Deus, que Ele não desistiu de mim a nenhum momento. Que me trouxe. E eu pude compreender a beleza realmente que é do ser homem. Do ser pai, do ser esposo, do ser filho. E fui para casa e falei que eu nunca mais ia olhar para trás. Que nós teríamos uma vida nova, eu e minha esposa. E a partir daquele momento, tivemos a vida nova. Eu falo, né, que todas as minhas lepras, porque nem eu mesmo enxergava esses meus defeitos. Então era a minha doença invisível, eram as minhas doenças espirituais. E aí a minha doença invisível se tornou uma cura visível. Porque no dia seguinte, viram a minha mudança de comportamento real. De acordar 4 horas da manhã para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, que eu não encostava na Bíblia. A dobrar o joelho, a rezar o terço todos os dias com os meus filhos. A gente ir na missa. Aí logo entrou férias de meio do ano da escola dos meninos. Eu pude ir para a missa diária. Imagina a graça que foi na minha vida. Aí eu fui buscar o sacerdote. Aí eu fui fazer uma confissão para a minha vida inteira. Nossa Senhora. Nossa. Fiz a confissão, fui viver o sacramento da confissão. Porque hoje eu sou apaixonado pela Eucaristia. E se eu sou apaixonado pela Eucaristia, me torna apaixonado pela confissão. Porque eu quero estar em estado de graça, para que realmente ocorra a comunhão dentro do meu coração. Perfeito. E Alge, então, esse novo homem, não é? Porque o Espírito Santo é isso que faz nova todas as coisas. Como é que se dá, então, hoje esse apostolado de ajudar outros homens a resgatar essa masculinidade? O que é que você identifica, não é? Como, não sei se a palavra mais correta seria essa, mas o problema, o que é que está acontecendo com os homens hoje? O que é que está acontecendo? Que má formação é essa? Não é que está denegrindo essa imagem, que está abatendo esta força, essa virilidade, algo que é tão natural, né? Que é ali da essência do homem e está como que atrofiando esse homem que já não mais serve à sua família, que já não mais também descobre a alegria de viver, não é? Fala um pouco para a gente aqui. A essência do homem é se sacrificar. Da mesma maneira que Cristo deu a vida para a igreja, o homem tem que dar a sua vida. E engraçado que eu já dava vida para minha esposa, para os meus filhos, para o meu trabalho. Eu não estava dando a vida para Deus ainda. Quando eu aprendi a essência do homem, que primeiro dou a vida a Deus, dou a vida a Jesus Cristo, para depois eu conseguir a graça de dar vida para minha família, para minha esposa, tudo mudou. Eu nunca tive vícios, falei, então nunca tive a pornografia, a masturbação, todas essas coisas. Só que quando eu comecei a mostrar a minha conversão, outros homens vieram querer conversar comigo sobre que alegria é essa que você está vivendo. As pessoas já pediam opiniões para mim sobre negócios, sobre a internet, sobre família, sobre filhos, qual escola, que esporte, o que fazer. E aí, quando viram a minha alegria em Deus, começaram a vir. E aí começaram a chegar os homens com os casamentos destruídos, com a sexualidade destruída, com os papéis de casa invertidos. O mundo moderno trouxe muito isso, né? Porque o mundo moderno colocou a mulher à frente, colocou a Maria à frente do burrinho. E não mais José puxando o burro, puxando a casa dele. E aí começaram a vir. E eu passei a estudar, passei a entender, passei a compreender todo esse mundo que nós vivemos hoje do casamento, por que está sendo destruído, da individualidade do filho, o que está acontecendo, por que o filho está se fechando, por que o filho está se retraindo, por que ele não conversa mais com os pais, porque as amizades dos meninos têm mudado, a maneira de se arrumar, a maneira de se vestir, porque fora o problema da essência masculina, quando o homem não está sendo o guardião da casa, está vindo toda a influência do mundo. Então o homem, ele não entendia por que o filho estava se perdendo, por que a esposa estava querendo o divórcio, porque ele achava muitas vezes que ele era um bom homem, porque ele estava trabalhando, dando comida e dando carro para a família, que ele já fazia o suficiente, que ele trabalhou a semana inteira e aí ele tem um direito do sextou, ele tem o direito do happy hour, que aí ele tem o direito do futebol com happy hour, que aí ele tem o direito do tempo com os amigos, porque é o que a sociedade prega. E aí eu descobri que quase que na totalidade dos homens estão viciados na pornografia, que antes era algo muito difícil o acesso, quando eu era jovem. Era um menino que quando ia lá, e ia atrás de uma revista pornográfica que levava para a escola e levava para os amigos, ia. Só que com a internet, tudo mudou. A pornografia, ela invade a nossa vida. Você não precisa mais buscar. Eu acho muito engraçado um exemplo que eu dou, porque
porque uma vez eu estava comprando umas cadeiras novas para o escritório. Eu digitei no Google, cadeira. E aí eu rodei uma página, não achei as que eu queria, rodei 2. Na terceira página veio uma mulher tendo sexualidade em cima de uma cadeira. Eu não digitei no Google, mulher fazendo sexo na cadeira. Eu digitei cadeira, mas vê como que o mundo nos sugere. Sim. E ali você perde o olhar, você clica e aí entra num universo que vai embora ali, né? Que não sai num looping eterno. E as redes sociais que vieram com esse acesso da pornografia. Mas principalmente por causa dos grupos de WhatsApp, né? Os homens, eles criam grupos de WhatsApp. Como eu já tive em grupo de WhatsApp lá atrás? Os futebol do condomínio, o grupo do tênis do condomínio, o grupo dos homens do trabalho. Do futebol era bem assim, a semana inteira, chegou na sexta, vai ter o futebol no sábado. Quem vai? Aí todo mundo faz o joinha no grupo, né? Vai ter o futebol. Aí tem o futebol no sábado, domingo, acho que tá todo mundo em família, fica um silêncio o grupo. Na segunda-feira, 8 da manhã, aquele irmãozinho vem, bom dia! Com um monte de bunda mesmo. É assim que funcionam os grupos de WhatsApp que só tem homens. E aí é uma pornografia. E aí o outro irmão tá ali consumindo. Aí o outro já tava... Nossa, achei que você não ia mandar logo. Preciso mandar para os outros grupos. E começaram a se alimentar porque ficou de fácil acesso, muito disponível a pornografia. E aí se tem muita comida que você se lambuza dela, uma hora vai passar mal. E começaram a achar que não iriam passar mal com aquilo. E aí eu tava até numa quaresma. Isso bem antes da minha conversão, olha só, né? Eu achava errado, porque eu tinha meus filhos pequenos. E meu celular, né? Meus filhos... Poderia mexer, poderia pegar. A Dani poderia atender o meu celular. Não tinha senha, não tinha problema nenhum. E aí estavam mandando essas imagens, os vídeos nos grupos. E eu começava a falar, olha, tá errado, esse grupo não é para isso, esse grupo não é para isso, esse grupo não é para isso. Aí começavam, que hipocrisia, você é babaca, você é um bundão. É essa comunicação masculina, né? Aí chegou um momento que eu falava, não é para isso. Insistia. Aí eu estava numa quaresma, bem antes da minha conversão. Eu coloquei como propósito, falei, olha, eu vou sair de todos esses grupos, porque estão mandando, quem quiser falar comigo, me chama no individual, me liga, e tá tudo bem. E eu saí. E foi quando eu comecei a estudar isso, bem antes, inclusive, da minha conversão, comecei a estudar sobre o reflexo da pornografia na vida do homem, que é onde o inimigo mais tem atacado os homens para atingir a família. E ele começou ali. Ali é um caminho para o adultério, é um caminho para a masturbação, que fica o dia inteiro. E aí tem relatos de homens que se masturbam 5, 6 vezes durante o dia no local de trabalho. E começaram depois a sentir o reflexo. Por quê? Começou mais não ter, só tinha a sexualidade afetiva, começou a não ter a sexualidade correta com a esposa. E começaram a ter problemas sexuais. Por quê? Ele começou a querer tratar a mulher como aquela mulher que ele via do vídeo, que é uma atriz performática, que toma remédio, antidepressivo, usa droga, usa álcool para fazer aquela cena. E ele queria tratar a mulher daquela maneira, como um objeto, como um depósito. Vai funcionar? Óbvio que não. Mas o mundo fica te sugerindo. E ele começou a achar, não, isso não me afeta. Ficar olhando isso aqui não afeta a minha sexualidade à noite. Começou a afetar. Porque à noite ele ia se deparar com uma mulher do mundo moderno que colocou ela para o local de trabalho, que chegou cansada em casa. Que ela teve que ir sozinha preparar a janta. Que ela teve que ir sozinha cuidar da tarefa dos filhos. Que ela teve que ir sozinha dar janta para os filhos. Colocar eles para dormir. Porque o homem, ele trabalhou muito, ele se acha no direito de passar no bar, chegar em casa, a janta está pronta, tomar banho e está pronto para a sexualidade. E não. E vai pegar uma mulher acabada quando entrar para dentro do quarto. E ele nem se deu o trabalho de cultivar. Então eu percebi tudo isso. E comecei a perceber que esse era um dos pontos graves na vida do matrimônio, né? Não, a essência do homem não é só isso, né? Sim. Longe de estar só na sexualidade. Mas 80% dos divórcios que acontecem no Brasil acontecem por 2 motivos. Se for alencar motivos específicos, porque em geral por um conjunto. Uhum. Mas os principais, sexualidade e financeiro. É isso que é relatado em 80% dos divórcios. Que num país que o casamento tem durado menos. Era 13 anos... Na última estatística do IBGE, tem durado 11 anos. 3 de cada 10 matrimônios que se realizam hoje, 3 vão se divorciar no primeiro ano. 3 de cada 10. E tudo isso dos oficiais, dos que têm registro em cartório, que aí vira estatística. Uhum. Né? Fora os não oficiais. E eles se perderam nisso. E aí eu comecei a
mostrar o quanto isso estava acabando com ele e que ele deveria cultivar. Eu falava de todos os problemas, que ele tinha que sair dos grupos de WhatsApp, que ele tinha que ter coragem, que aquilo estava acabando com o cérebro dele. Porque a pornografia, ela causa a mesma sensação de dopamina que um chocolate. Se eu pegar aqui uma caixinha de bis e te der um bis hoje, você vai comer, nossa, vai ser uma explosão. E vai ficar muito feliz. Aí eu venho à tarde ou venho depois, eu coloco, a senhora vai querer comer 2, 3 para ter a mesma sensação. Até que vai chegar o dia que só uma caixa vai provocar aquela sensação. E a pornografia é isso. Ele vê a foto, aí ele vê o vídeo, aí ele já vê o dia inteiro, aí ele já quer ver uma relação com 2 mulheres e um homem, aí ele começa a ver a relação homoafetiva, 2 homens e 2 mulheres, aí ele começa a ver 2 homens, ele começa a ver a pedofilia. Por quê? Aquela primeira imagem já não causa mais a mesma dopamina. Então ele precisa ver coisas diferentes. Sexo com animais, com objetos, com crianças. Eu tenho que falar isso, que é uma triste realidade. E por isso que nós temos tantos casos de pedofilia. E dentro da família, 70% dos casos da pedofilia ocorrem dentro do primeiro circuito entre familiares e amigos em volta. Está dentro de casa. Como ajudar esse homem que está dependente, que está nesse vício de pornografia? A cura só vem do alto, né? A gente tem que deixar bem claro que a cura só vem com a força de Deus. Temos vários instrumentos, né? Temos livros, temos pessoas como eu dentro das paróquias para auxiliar, mas é a força do alto que vai ajudar. É uma vida de oração, é um encontro com Deus, um encontro com a verdade. E que se ele não tiver a clareza de que se ele não se livrar disso, não nadar contra a correnteza, vai sucumbir. Vai se sucumbir e ele vai achar que a esposa, o casamento que tinha sido errado, e vai casar de novo, e vai casar de novo, vai casar de novo, vai ter uma vida assim para o resto da vida. E quando ele encontra a verdade, ele entende esse sacrifício de cultivo, de cultivar. Eu falo para eles, o homem que, se ele, na família deles, no casamento deles, eles vão ter uma sexualidade, ele não começa a preparar ali 5 minutos antes. Ele começa dando bom dia para a esposa dele, que os homens não dão mais bom dia para a esposa. Acordando ela com carinho, preparando um café da manhã para ela, dando um beijo e abençoando a esposa para que ela tenha um bom dia. Eu falo para eles essas coisas simples e óbvias que eles têm que cuidar. De chegar no local de trabalho e mandar um WhatsApp para ela na hora do meio período ali, da manhã, perguntar se ela está bem e falar que está com saudade. Eu tenho a graça de almoçar com a minha família todos os dias. Às vezes ele não tem. E aí eu falo, às vezes eu vejo homens que estão lá com uma montanha de comida no prato assim, e vai almoçar e vai comer, e eu falo assim, você sabe se sua esposa já almoçou? Você ligou para ela antes de você comer tudo isso de comida? Será que ela está bem? Será que ela tinha que comer? O cuidado, entende? É realmente o cuidado, a proteção. É assim que ele vai conseguir ordenar a sexualidade na vida dele. Chegar em casa, passou um dia inteiro, olha só. Para o homem, passaram algumas horas de trabalho. Para uma mulher, passou um dia inteiro. Eu falo que eu tenho um banquinho da obediência, muito parecido com esse. Eu chego em casa, a Dani na bancada dela de cozinha, e aí eu sento. Por quê? Porque passou um dia inteiro e minha esposa quer conversar comigo. Ela quer que eu dê o meu ouvido, ela quer que eu dê minha atenção. E engraçado que as mulheres sabem que os homens não conversam muito, não falam muito. E elas esperam da gente o máximo. Nossa, amor, sim. Elas sabem que nós somos assim, elas entendem. Só que elas querem conversar. Porque se elas não conversarem com a gente, ela vai conversar com a amiga que não professa da mesma fé. Ela vai conversar com a sexóloga. Ela vai conversar com as pessoas erradas. Ela quer ali a nossa atenção. Aí eu falo, eu dou atenção para Dani. E aí converso, nossa, amor. Aí eu ajudo ali a lavar a louça. E eu falo, amor, deixa que eu cuido da tarefa dos meninos. Ela já liga, né? Aí terminou tudo, deu janta para os meninos. Fala, amor, deixa que eu coloco os meninos para dormir, coloco o pijama, tudo. Aí ela já sabe. Aí ela vai lá, ela toma o banho dela, ela vai ficar cheirosa, perfumada. Eu vou lá, rezo com os meus filhos, coloco eles na cama, tomo um banho, fico cheiroso, não coloco tênis com chulé dentro do quarto, fico bem. E aí eu vou falar como que eu chamo, tá? E aí pode ser que esse seja o dia de marcar o gol. E pode ser que não. Porque naquele dia ela está cansada e ela quer deitar no meu peito e quer ficar conversando. E ela quer um carinho. E tá tudo bem. Eu não posso ficar zangado. E pode ser que no dia seguinte já serviu uma preparação para o outro dia ou para o outro.
mas está sempre sendo cultivado. Sim. Desde aquele momento. E aí começa a mudar. E isso reflete nos filhos, porque os filhos estão vendo uma relação de cuidado com a esposa. Estão vendo o esposo beijar a esposa. Meus filhos beijam. Acho que você percebeu, né? Meus filhos, eles abraçam a Dani, eles beijam, eles dão carinho. Porque eles veem o pai dando carinho. Isso começa a refletir na casa. Aí começa a vir a ordenação da sexualidade. Só que a principal ordenação que eu coloquei na minha casa foi a ordenação do amor a Deus. Que essa eu não posso deixar de falar. Sim. Que a minha casa se tornou uma casa de oração. Uma casa de que todos os planos estão entregues a Deus. Inclusive, eu não posso deixar aqui que o plano da abertura à vida nós também nos entregamos, porque esse ano eu fiz a reversão da minha vasectomia, graças a Deus. Que bênção. E coloquei a ordenação ali é uma casa que serve ao Senhor. Então, os meninos, eles têm a função, a obrigação de rezar o terço comigo. Muitas vezes não dá para a Dani estar junto. A Dani reza no horário dela. Mas eles estão comigo, é com o pai. Então, eles aprenderam a dobrar joelho, eles aprenderam a ter calo no joelho com o pai. Então, eles tiveram uma vida ordenada, uma vida paroquial, uma vida missionária, uma vida de servir, uma vida de amar a Deus. E estão felizes. São adolescentes que fizeram 15 anos agora, estão felizes. Eles estão ali comemorando. Ali fora, me vieram me mandar a mensagem. Pai, olha aqui a mensagem. O padre vai mudar a cor da nossa roupa, porque estava vermelha, e aí vai mudar as vestes para preta. A felicidade, olha os sonhos novos dos meus filhos. Eu falei, ali naquela casa não seria mais uma casa que eu ia levar meus filhos para Disney. Mas seria uma casa que eu ia levar meus filhos, minha esposa, para o céu. E aí veio essa ordenação. Primeiro com a entrega, a coragem do homem, que o homem não tem muito essa coragem de rasgar o coração, de realmente se entregar ali na cruz, de pedir perdão e falar que errou. Homens, aqui não é uma acusação. Vocês entendem que eu falei, eu não tive uma formação religiosa? E muitas vezes você também não teve uma formação, você não teve uma formação do seu pai. Mas está nas suas mãos o poder de quebrar o ciclo. De mudar. E tudo isso que eu faço hoje, essa coragem de hoje, e eu parar minha vida e dedicar a formar os meus filhos, isso que eu estou formando neles, essa formação, é o que eles vão usar para formar o filho deles. Que vão usar para formar o deles. Quantas gerações serão alcançadas pela decisão de um homem que se levanta numa casa? Sim. E aí tudo muda. E essa seria a definição assim, de um homem de honra? Você tem falado bastante, né? Homem de honra. Então, o que exatamente é esse homem de honra? O homem de honra é o homem que se dá ao sacrifício. Eu fiquei pensando muito, qual é o meu dever para com Deus? Né? Porque a gente tem a conversão, a gente começa... Nossa, e agora, né? E agora que eu já tenho que deixar claro para vocês, não tentem entender o agora. Deixa para entender depois. Primeiro só vai dizendo sim. Mas eu falava assim, e agora? Como que eu devo? Como que eu pago? A gente tem que pagar aquela dívida que a gente tem, né? A gente vai lá no mercado, faz uma dívida, a gente tem que honrar, a gente tem que pagar. Minha vida foi salva como? Foi salva ao sangue da cruz, com a vida. Então eu tenho que dar minha vida. Então eu entendo que o homem de honra é o homem que dá a vida. Que primeiro ele dá a vida a Deus. E ele dando esse passo de dar a vida a Deus, Deus vai enviar a força do alto para que ele consiga dar a vida à esposa. Para que ele consiga dar a vida aos filhos. Porque não pense que é fácil. Não adianta achar com as próprias forças. Eu tentei com as minhas próprias forças, com o meu conhecimento, tentar dar a vida pela minha família. E eu fracassei. E agora eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Porque não sou mais eu. É Cristo que vive em mim. Eu sou muito... Eu começo a falar de Deus, eu começo a ficar tão feliz, porque eu sou como Santo Agostinho. Tarde te amei. Perdi muito tempo. E aí eu tô com velocidade. Eu falo que eu coloquei um foguete nas costas aqui e quero puxar minha família e alcançar o céu. Então, o homem de honra é o homem, primeiro, que ele se sacrifica. Mas também é o homem que tem a humildade de sair do trono para que Deus pudesse reinar. Eu tive que sair do trono para que Jesus pudesse reinar na minha vida, de fato. É o homem que tem coragem para nadar contra a correnteza, para ir no sentido contrário. Como eu falei ontem no Arsenal. Meus filhos não foram na festa que a sala inteira foi da formatura. É o homem que tem a coragem
de ser chamado de babaca porque não consome pornografia, de ser chamado de babaca porque não consome o álcool, de ser chamado de babaca porque não vai no aniversário dos amigos, porque tem compromisso da igreja, porque tem compromisso da missão. As pessoas acham uma loucura. Eu já deixei de aniversário da minha irmã, porque era dia de missão, de curso bíblico. É o homem que tem a coragem de tomar a decisão e não olhar para trás, não ficar mais apegado ao velho. Nós vivemos num mundo que não dá mais para ter um pé lá e outro cá. Nós vivemos num mundo que os católicos de verdade estão se reduzindo. E eles precisam ter essa coragem de realmente se fechar numa bolha. Eu vejo que hoje eu vivo numa bolha totalmente diferente, né? Ali minha casa, e aí vai aumentando essa bolha nos locais seguros da gente caminhar, como uma comunidade como essa. Porque não dá mais para eu escutar o funk, escutar a música do mundo, assistir a televisão, usar a roupa inapropriada. Eu lembrei, eu aparecia quase todo dia sem camisa no Instagram. Hoje eu não tenho coragem de ir de bermuda na casa da minha sogra. E aí que graça. Quando entram as férias, a Dani consegue a missa diária. Eu não consigo porque eu que fico a função de preparar o café da manhã deles, de levar para a escola. São 2 marmanjos, é o pai que tem que cuidar. Mas entram nas férias, aí eu entro na missa diária. E aí eu vejo quantas vezes durante a minha vida eu ia 6, 7 vezes na academia por semana. E hoje, graças a Deus, eu vou mais na missa do que na academia. Como muda, como muda. E muda muito para melhor e não me arrependo. Então, o homem é isso. É o homem que se sacrifica, é o homem que tem a humildade e é o homem que tem a coragem. A coragem de estar à frente. Assim como São José, puxando o burro. É o homem que ouve a Deus. Eu falo que Deus não parou de falar com os homens. Eu sou apaixonado pelos homens do Antigo Testamento. Sou apaixonado pela ousadia de Eliseu. Eu falo assim, eu sou igual a Eliseu que pediu o dobro. Eu quero o dobro. Eu sou apaixonado. E são os homens que ouviam. E o homem não está mais ouvindo a Deus porque ele vive no meio do barulho. O barulho da distração, o barulho da internet, o barulho da pornografia, o barulho dos jogos, o barulho do vício dos jogos, esse vício dos bets que está acabando com os homens, com as famílias, e ainda não estão falando disso. É o homem que tem coragem de dizer não para tudo isso, porque ouviu a voz de Deus e falou, corre pro Egito, porque querem matar seu filho. Se hoje eu falar para Dani assim, amor, como eu falei, amor, a gente tem que pegar um avião e ir para Fortaleza. Ela confia no marido que ela tem, ela só pega e vai. A mulher, ela quer ser submissa ao homem, mas o homem que tem coragem de dar a vida por ela. É isso. E, Algi, como é, talvez quem está em casa está aí curioso, como é essa a funcionabilidade ali em casa, né? Porque você colocou, eu faço café, eu faço isso, eu sirvo. Mas como é assim esse servir em casa também? A Dani com vocês, você lá, os meninos. Existe uma divisão onde todo mundo ali está para servir, onde todo mundo se ajuda ali, onde Sim. cada um sabe o seu papel, não é? Sim. Sempre foi muito claro para a gente que ali é a nossa família e que nós temos que ajudar um outro. Temos até funcionária, mas as coisas essenciais ficam com a gente. Então, eu fico com acordar eles, tomar banho, a oração, aí eles têm a oração matinal deles, eu tenho a minha. Antes até de eu acordar eles, eu quero silêncio na casa, para ter minha intimidade com Deus. É de madrugada, então o homem tem que acordar de madrugada. Quer rezar? É de madrugada. Ótimo, né? Porque tem gente aí que fica... os irmãos conseguem rezar, mas eu sou um pai de família, eu sou um esposo, sou um profissional, tenho que estar na empresa, não consigo rezar. Acorda 1 hora antes. Eu acordo 1 hora antes que todo mundo lá em casa. Vou, tomo banho, faço a barba. Minha esposa não gosta de barba, não faço. Esse 1 hora antes é que horas? Barba, não tenho. Hã? Esse 1 hora antes é que horas, mais ou menos? 4h30. 4h30. Tive a graça durante a quaresma acordar de madrugada, eu e a Dani, a rezar o terço. Foi a primeira quaresma que a gente viveu verdadeiramente, a primeira Semana Santa que a gente viveu verdadeiramente, né? Que eu já falei que eu choro quando eu vejo minhas fotos aqui no Nordeste, na praia. Sim. E aí, então eu cuido deles com essa função, e aí a gente reza o terço junto e vai para a escola. Caminho da escola e reza o terço. Eu deixo eles na escola, eu trabalho, eu busco eles na escola, é função minha também. E vou para casa.
Final do dia. Aí eles têm as atividades que aí o meu sogro me ajuda em algumas coisas, né? Eu levo para o inglês logo depois do almoço, aí meu sogro busca, porque eu fico no trabalho direto. E a Dani cuida da nossa janta, cuida do lanche deles. Eles já fazem atividade esportiva, então o lanche deles à tarde é a Dani que prepara. A Dani a vida inteira... Eu tenho uma esposa que eu tenho 18 anos de casado. Eu nunca montei meu prato. As feministas chegam a arrepiar assim quando a Dani posta, né? Montando meu prato pronto e me entregando na minha mão. Ela monta o meu prato, ela monta o prato dos filhos. Ela faz isso com muito amor. É uma verdade que existe na nossa casa. Aí cada um cuida da sua higiene, do seu quarto, né? Da sua organização. E dividem entre horas de estudos, horas de oração... Porque a nossa vida mudou. Agora, antes eu tinha uma sala de cinema. Eu tinha uma sala de cinema enorme, assim, ó, como essa. Com telão, com projetor de última geração. Tá ficando meu quarto de oração a coisa mais linda do mundo. Sim. E aí ela tem um momento de oração dela, eu tenho o meu. E a gente vai se dividindo, mas todos tendo a sua atividade. E, principalmente, tudo culminando no coletivo, no comum. As refeições, nós temos a graça de... As 3 refeições fazermos em família. Café da manhã, almoço e janta, fazer em família. Só o café da manhã que eu estou junto com eles e a Dani também, mas a gente acaba não comendo de manhã. Eu faço muito jejum no período matinal. Então, é dividido e organizado dessa maneira. E aí entraram, e é um ponto muito importante que eu gostaria de entrar, porque o pai clama, deseja pela conversão dos filhos. Aí os filhos se convertem, aí eles descobrem o servir, aí descobrem os grupos de jovens. E aí o que acontece? Eu tenho minha missão. Nesse semestre, por exemplo, eu estava no curso bíblico de segunda, quarta-feira, tinha formação. Aí sexta tem formação dos homens, e aí tem retiro todo final de semana. Meus finais de semana agora, né, em missão, em função. E aí os filhos começam a ter os compromissos deles na missão e na paróquia. Aí você chega cansado. Pai, eu quero servir nessa missa. Pai, eu tenho encontro de jovens. Pai, e aí é a hora que o pai pode começar a murmurar. Tem que lembrar que nós dobramos o joelho para que isso acontecesse. Então, mesmo cansado, o pai vai pegar. É função minha, não é da Dani. O pai pega o carro, vai lá, leva. Aí tem vezes que tem que ficar esperando, que não compensa voltar para casa. Aí volta para casa e vai e leva de novo e busca. Mas a gente desejou, a gente sonhou. Teve um momento no início da conversão do Guilherme muito lindo. O Guilherme, ele gosta muito de dormir cedo. Ele não consegue ficar acordado, essa é a verdade. Porque a Dani sempre criou hábitos para eles. 8h30 da noite, sempre estavam todos dormindo. E ele acostumou com isso. Se tiver uma festa de aniversário em casa, 9h30 ele dá, no máximo ali, 9h30, dá tchau para todo mundo e vai dormir. Ele vai dormir. E aí ia ter uma vigília da comunidade Shalom, lá em Cuiabá, de jovens. Pai, eu quero ir. Falei, tá bom, filho, começa a que horas? 10 horas e vai até 6 da manhã. Eu olhei, papai, eu quero tentar. Falei, não, tá bom, filho, você tenta. Eu cheguei lá na igreja do Padre Tony. Cheguei lá na paróquia Mãe dos Homens. 10 horas da noite, deixei ele lá. Falei, filho, se daqui uma hora você tiver sono, você me liga, o pai vem te buscar. A Dani estava em retiro de mulheres no Florirá. O pai vem te buscar. Se for meia-noite, o pai vem te buscar. Tá tudo bem. Aí, deu 11 horas, nada. Deu meia-noite, nada. Deu meia-noite, ele me mandou um WhatsApp. Falou assim, pai, pode dormir. Eu vou ficar aqui a noite inteira, tá? Falei, tá bom, filho. E aí, 5 horas, ia ter missa do Padre Tony, que encerrava a vigília. E aí, um pouquinho antes das 5, eu abri a porta da igreja e entrei. Quase 5 horas da manhã, eu presenciei com meu filho de joelhos diante de Jesus Eucarístico. Valeu a pena ou não valeu a pena? Com toda certeza. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, pai, você tem que ter essa força e essa coragem para assumir esse compromisso que tanto você desejou. E talvez não, com toda certeza, essa libertação vem exatamente quando esse olhar sai, deixa de ser um olhar voltado para si, que hoje a gente tem percebido muito isso, esse egoísmo, esse individualismo, né? E o olhar fica voltado para o outro, e nesse caso, para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa. E aí tudo muda, né? Acho que quando a gente encontra hoje quantos homens entregues no vício, a bebida, seja a droga, a pornografia, os jogos, que tem consumido muito, né? Que você falava quantos viciados em apostas, perdendo tudo. A aposta esportiva é algo que ainda está oculto na sociedade e está acabando com as famílias.
estão entrando em agiotas. E tem outro problema. Bom, tira da presença de Deus, é óbvio. Sim. Mas tira da presença da família. Por quê? Como que funcionam as apostas de jogos? Qualquer jogo que estiver ocorrendo agora no mundo, no planeta, tem como a gente apostar. Daqui de Fortaleza. É um jogo que está tendo na Ucrânia, na Ásia, qualquer lugar. Dá. E não é quem ganhou. É quem ganhou. Ó. Você vai ter lateral, você vai ter escanteio, você vai ter alguém expulso. Eles criam um monte de motivos para que se aposte e com a promessa, né? Aí tem as pessoas que aparecem de Porsche, de viagens, né? Com aquela ilusão do dinheiro fácil. E esses homens, eles passam horas e horas assistindo jogos, analisando jogos, para tentar criar dentro da cabeça dele um conhecimento, estatística, para descobrir que resultado vai dar. E aí os homens passam a madrugada inteira nos computadores, à noite, o dia, no celular, iguais a zumbis. Iguais a zumbis nos jogos. E tem muita gente grande ganhando dinheiro em cima da destruição de famílias. Vários momentos, eu vou postando no meu Instagram relatos, né? Perdi minha casa, perdi minha moto, perdi meu carro. E, Algi, falar dessa questão do vício também nas telas, não só os jogos, mas nas telas, né? Você percebe que isso também tem afetado essa juventude, que isso tem afetado os nossos jovens em especial? Esse uso excessivo de telas, de rede social. Sim. O que é que você também diria, tanto para o jovem, mas para os pais também que estão aqui, né? A todo momento, eles criam coisas e motivos para que fique preso. Não posso deixar de falar sobre os sites. O terceiro site mais acessado do mundo é um site pornográfico. E no Brasil, essa mesma estatística. É um site pornográfico, o Xvideos. É o terceiro site mais acessado do Brasil. Para você ter uma ideia, o quanto isso é consumido, o quanto eles ficam parados ali. E aí, os homens têm se perdido. Eu sou empresário. A coisa mais difícil hoje é de contratar uma pessoa que tenha foco, concentração, atenção. Eu tenho uma indústria. É necessário ter atenção no maquinário, ter atenção no produto. E está cada vez mais difícil encontrar pessoas que estão com o seu cérebro ainda não destruído por esse vício nas telas. E aí o pai, ele quer que o filho saia do vício, porque, infelizmente, os jovens estão viciados. Estão perdidos porque eles têm muito atrativos e numa linguagem que eles já nasceram dentro dessa linguagem. Eu tenho 43 anos. Então, para mim, isso aí não é uma linguagem que entra e funciona facilmente no meu cérebro. E é a linguagem deles. E aí deixaram de se comunicar, de se relacionar. Numa entrevista de trabalho com um jovem, é difícil eu tirar as coisas deles. Porque eles não conseguem se expressar, não conseguem falar, não conseguem dialogar, não conseguem ter uma frase completa, não conseguem ter um diálogo conexo. E tem se acabado. Sem contar que ali dentro tem também, né, a pornografia, os jogos, todas essas distrações para que exista o ganho financeiro. Por trás existem sempre duas coisas. O inimigo querendo tirar o homem, o jovem da presença de Deus, e a indústria financeira querendo dinheiro, que por trás da indústria financeira também é o inimigo querendo tirar esses aqui da presença de Deus, que no final tudo vira isso. Eu comentei no Arsenal uma estatística triste, que estava pessoas que entendem das redes sociais, criadores das redes sociais, que falaram, que mostraram estatística de que a atenção do homem não passa de 7 ou 8 segundos. E a do jovem, da geração Z, de 2 a 3 segundos. 2 a 3 segundos é um cérebro já destruído. Como que eles vão sentar para assistir a história dos santos? Para ler livros com as histórias dos santos? Como que eles vão ver um documentário? Como que eles vão ter atenção numa Santa Missa que demora ali 2 horas? Como que eles vão se concentrar numa adoração eucarística? Não conseguem mais. E é o reflexo também do pai que permite para ele não se sacrificar. Olha o sacrifício indo embora. Não, ao invés, nossa, eu teria que ficar aqui porque dá atenção para o meu filho. Eu teria que ficar com ele essa tarde inteira. Eu vou dar o celular para ele, eu também fico aqui mexendo no celular. E aí vira uma família de zumbis. Confessionários cheios, taxas de suicídios elevadíssimas. Padre Tony é um que... Confessionários? Confessionários cheios. Por quê?
quando já está destruído. Eles não têm onde recorrer. Ah, sim. Confessionários cheios, porque Sim. já estão destruídos. E aí vão lá pedir socorro para a igreja. Sim. Entende que o mundo cria as coisas que destroem as famílias, que destroem os jovens, que destroem... E depois é a família que sai, a igreja que sai pegando os cacos e tentando consertar. Consultórios terapêuticos, psicológicos e medicamentos. Muita medicação. Muita medicação, né? E a indústria farmacêutica está deitando e rolando. Porque está impedindo o suicídio, mas está inserindo um vício na vida dele. E esse é um grande problema. Nós temos hoje poucos psicólogos ou terapeutas para indicar, que nós podemos indicar de verdade, com confiança, que são católicos, que são cristãos, porque é um perigo. E como eu estava falando sobre esse cultivar, o homem desaprendeu a conquista, desaprendeu o galanteador, desaprendeu de dar uma flor para uma mulher, de preparar o café da manhã, de falar que admira, de olhar nos olhos e evidenciar as qualidades dela. Nossa, como você escreve muito bem, como você fala, eu te acho linda. O homem não sabe mais fazer essas coisas. E os jovens dessa geração estão no mesmo barco, infelizmente. Por quê? Porque o mundo criou o Tinder. O mundo criou os aplicativos. E é aí que as pessoas que estão solteiras, né? E até os casados, infelizmente, estão lá, criam um perfil e as mulheres também criam os perfis. E eles saem dando ok para vários tipos de mulheres, mulheres vai dando ok para vários tipos de homem. Eles chamam de deu match. Os dois clicou, abre uma relação de conversa entre os dois e é para já ir para a sexualidade. A verdade é bem essa. Então o homem desaprendeu como cuidar de uma mulher. E aí são os problemas que nós temos frequentemente do abuso sexual. Do homem que chega e apalpa a mulher, e pega nela, e mostra seu órgão genital para ela, achando que, sei lá, a mulher vai se derramar em amores por uma cena grotesca dessa. Mas por quê? Porque o homem desaprendeu a valorizar e a conquistar as mulheres, e os jovens estão no mesmo caminho. E fora isso, outro grande problema: os homens que estão viciados nas mulheres que estão nos outros aplicativos de vender a imagem e vender a sexualidade, que pagam assinaturas. O quanto é difícil achar um homem para pagar uma assinatura de um curso católico, de R$50 por mês, R$60 por mês. E aí, se eu te falar a quantia de homens no Brasil que são assinantes de aplicativos, que as mulheres postam as fotos, postam os vídeos, e eles são tão burros de verdade, porque já tem casos que não são mais mulheres. É inteligência artificial. São imagens artificiais e o homem está ali, pagando uma assinatura mensal e se masturbando para aquilo. Nossa, gente, já deu para perceber que aqui o papo rende, a conversa vai, e quanto aprendizado, quantas partilhas, não é? Então, como eu falei também com o podcast da Dani, né, Algi? Isso aqui foi só para dar um gostinho aí. Eu quero convocar todos vocês, não é? Se querem conhecer um pouco mais desse mundo, saber um pouco mais também sobre tudo isso, estar antenado com tudo que está acontecendo, como se proteger também, não é? Como estar vigilante, como tornar-se um homem de honra, não é? Como nós falávamos no início. Então, vai lá no Instagram, Algi Capuzzo, não é? Algi Capuzzo. Segue lá o Algi, eu tenho certeza que vai ser muito bom, tenho certeza que ali você terá acesso a um conteúdo que vai te ajudar a tornar-se esse homem de honra, esse homem, na verdade, conforme você foi criado, um homem segundo a imagem e semelhança de Deus, mas talvez desfigurado pelo pecado, mas Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Algi, foi bom demais estarmos aqui, Deus lhe pague, tá bom? E espero que nos encontremos aí outras vezes. Amém. Muito obrigado, e estou apaixonado pelo Instituto Hesed. 2 dias incríveis aqui. Que bom, espero que volte mais vezes. E você que está aí, compartilha, envia para todo mundo. Você foi lembrando, lembrei daquele amigo, lembrei daquele colega, lembrei daquele irmão, lembrei daquele filho. Vai espalhando para que a graça de Deus possa alcançar outras pessoas, tá bom? Compartilhe o link aí. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.